Muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite. Está começando mais um vídeo aqui no Clube da FM e sejam muito bem-vindos. Eu sou o Felipe, dono deste humilde canal, e o vídeo de hoje nós vamos elencar em uma tier list as minhas previsões da segunda divisão do Campeonato Paulista Sub-23 de 2026. E antes de começarmos, já vou deixar alguns avisos para nós não termos nenhum problema, ok? Primeiro, deixe seu like já de início, se tiver o botão de hypar no vídeo, me ajuda também muito. Esse tipo de conteúdo me demanda muito tempo, muito trabalho, então comente o que você acha de cada time, as posições deles, e se eu estou certo ou errado e afins. E claro, se inscreve no canal, porque aqui sempre terá conteúdo de alto nível somente para vocês, fechou? Segundo, esse vídeo é apenas a minha opinião baseada em notícias, dados, estatísticas, jogadores contratados e expectativas de cada clube e o que eu espero deles na segunda divisão paulista, ok? Se por acaso uma equipe que for mal posicionada por mim acabar subindo, primeiramente que bom para ela, porque teve todos os méritos, mas eu quero que vocês entendam que muitas dessas equipes não estão muito dispostas a comentar sobre a competição e seus objetivos, por mais que todas vão dizer que é subir, o que é totalmente válido, porém nem um pouco realístico para algumas. Mas tudo bem, se subir tem o total direito de me zoar ou algo do tipo, até porque as informações estão bem escassas. E por fim, eu sei que eu demoro para postar vídeos aqui nesse canal e acabo abandonando ele por pura preguiça minha de editar e enfim. É sério, eu tenho vários roteiros prontos e áudios também. É só porque eu sou um merda preguiçoso para editar, mas dias melhores virão, eu tenho certeza. Então, dito tudo isso, vamos para o vídeo. A história da atual segunda divisão paulista se inicia lá nos anos 70, mais especificamente em 1978, com a criação da até então terceira divisão profissional, para poder ceder mais espaço às novas equipes que estavam se profissionalizando e também desaguando a até então última divisão da época, a segunda divisão profissional. O campeão dessa primeira edição foi o Cruzeiro, não é bem esse aí, esse aí mesmo, o da cidade do Cruzeiro no Vale do Paraíba, da região metropolitana de São Paulo. A equipe venceu o octagonal final para cima do Saltense, Rio Pedrense, Macedo, do meu país, Guarulhos, e Garapava, Vossen, Paulista de Inhandeara e o Dracena, que desistiu após a quarta rodada. E ao longo da história, essa competição já teve várias nomenclaturas para se direcionar a ela, sendo a primeira esta que já comentamos de 78 e 79, a terceira divisão profissional, sendo agrupada para se tornar a terceira divisão, já que unia uma cacetada de time. Inclusive, um pequeno detalhe para a porrada de escudos semelhantes ao do São Paulo na última divisão de 1980, para vocês verem a influência e importância estética do escudo em formato de diamante. A quinta divisão volta apenas em 94 e 95, com o nome de Série B2, e em um movimento nada inteligente da Federação Paulista de Futebol, de 96 para 99 foi mudado para a Série B1B. Puta que pariu, viu? Com essa ideia ridícula, abandonada em 2000 até 2004, voltando para o nome de Série B2. Entretanto, todavia, a quinta divisão morreria mais uma vez sendo acoplada para virar a quarta divisão e ficaríamos mais de 20 anos sem uma quinta divisão. Voltando em 2024 com os últimos campeões sendo o Paulista, em cima do Colorado Caieiras, e o Tanabi, em cima do Eco Suzano no ano passado. E para este ano teremos possivelmente a melhor e mais alto nível quinta divisão paulista. 24 equipes, 9 a mais do que a temporada passada, e com início para agora, dia 16 de abril. Além disso, grandes equipes que em um passado recente estavam dando trabalho para os grandes do estado estão de volta, como o América do Rio Preto, Mogi Mirim, Grêmio Catanduvense e Votorati. E claro, os que ficaram de fora do ano passado, Barcelona Esportivo, Paulínia Full e José Bonifácio. E para melhorar ainda mais, novas equipes também vão estrear nas divisões profissionais, como os casos do IAC, a sensação dessa edição da Copinha, o Paulinense, Rio Pretano e o Santa Fé. Todos os times tradicionais da cidade, nas categorias de base e na formação de jogadores. E óbvio, os rebaixados, Audax, sim, ele mesmo, que foi vice em 2016, e a Forte Matonense. Dá pra ver que a palavra-chave principal dessa competição é com certeza recomeço. Muitas dessas equipes estavam fora há tanto tempo ou eram tão irrelevantes em seu nível técnico que chegavam a incomodar mesmo quem não é fã dos times. Mas beleza, FM, como você modulou essa tier list? Bem, é bem simples na verdade.
Como vocês podem ver na tela, foram colocados 5 níveis que vão desde os 2 favoritos, que pra mim vão subir, os candidatos fortes, os que correm por fora e têm uma chance menor, mas ainda tem, os que estão aí para mostrar uma boa campanha, mas nada além disso, estão mais para demonstrar estabilidade e competitividade, e por fim, mesclando duas coisas diferentes, mas que será explicado no fim do vídeo, as equipes que são azaronas e as que têm um nível mais fraco da liga. Nós vamos passar por todos os grupos, pela ordem mostrada no site do OGOL, inclusive que eu usei como uma das fontes como base para as campanhas anteriores dos clubes, mas óbvio, também foram colocados como fatores jogadores contratados, retrospecto dentro e fora de casa, desempenho dos jogadores sub-20 e as notícias mais recentes dos dois times. E novamente vou deixar bem claro que esta é apenas a minha opinião nessa tier list, não tem certo e nem errado. E tudo bem você discordar, tá bom? Só mantenha a boa educação que tá tudo certo. Colocado tudo à mesa, então vamos nessa. Santa Fé FC. Bom, rapaziada, vamos começar aqui com uma das equipes novas dessa atual temporada, na Bzinha, que é a equipe do Santa Fé Futebol Clube, da cidade de Santa Fé, do interior de São Paulo, perto da região de Votuporanga e Araçatuba, sendo uma das equipes com maior distância entre todas as outras 23 equipes. Eles irão fazer sua estreia profissional essa temporada e um grupo bastante curioso com várias equipes novas e que estão retornando, como os casos do Rio Pretano e do América de Rio Preto. Por não ter um histórico em competições oficiais, temos que voltar e olhar para os últimos 2 anos para a equipe sub-20, já que a maioria dos jogadores serão selecionados das próprias categorias de base. No ano de 2025, o desempenho não foi nada satisfatório, sofrendo até algumas goleadas no meio do caminho. Na Copinha, também em sua estreia na competição, pegou um grupo até difícil, com Cuiabá, Ponte Preta e IAP do Maranhão, e não venceu nenhum jogo, tomando até uma goleada de 6-1 para a Ponte Preta e, consequentemente, em último lugar do grupo. Já na segunda divisão paulista sub-20, também não impressionou, passando no limite em terceiro lugar com o América de Rio Preto em primeiro e Porto Futebol em segundo, mas morreu na praia nas oitavas de final quando novamente enfrentou o América e perdeu os 2 jogos com placar agregado de 5-2. Neste ano, na Copinha de 2026, novamente ficou em último lugar do grupo, porém dessa vez arrancou um empate com o Volta Redonda, mas perdeu para Chapecoense e Atlético de Alagoinhas na Bahia. As contratações também nenhuma com grande destaque, talvez os atacantes Rian Ítalo e Marco Antônio e o meia Luan Henrique. Sendo bem honesto, gente, aqui é o clássico caso de primeira temporada para garantir experiência na competição e tentar talvez fazer pontos contra equipes do mesmo nível como o Rio Pretano, que também estreia na competição. Porém, vendo o cenário contra equipes como a Cisense, Tupã, José Bonifácio e o seu algoz América do Rio Preto, é torcer para não tomar goleada. Por isso, alinhando as expectativas reais do clube, a minha avaliação é um justo ranking E em azarões e equipes mais fracas. Rio Pretano. O Rio Pretano é mais uma das equipes que farão sua estreia em divisões profissionais do futebol paulista. Sediado em São José do Rio Preto, no interior de São Paulo, o clube se junta aos 2 outros clubes da cidade, o América de Rio Preto e o Rio Preto, para se tornar a terceira força na cidade. Fundado em 2005 pelo ex-presidente do Conselho Deliberativo do América, Emílio Ribeiro, o clube é um dos poucos casos dessa lista que, por ser fundado no ano passado, seu histórico também é bastante limitado e essas informações, consequentemente, também serão. Por exemplo, no quesito de confrontos, o clube enfrentou nessa pré-temporada a Matonense, em um amistoso preparatório, com o placar de 2-1 para a Matonense. O clube estreia em um grupo tecnicamente acessível, com Santa Fé, José Bonifácio, Tupã, América e a Cisense. Mas, por não ter um histórico muito bem detalhado e nem quais jogadores eles irão contratar, fica bem mais difícil de colocar uma projeção. Mas bom, já que não temos os jogadores disponíveis ainda, pelo menos o técnico já se tem conhecimento, que é o Samerone Oliveira, que recentemente treinou em 2026 a equipe do Araçatuba por 4 partidas entre a 8ª e a 11ª rodada, participando do fraco desempenho da equipe e, consequentemente, sendo rebaixado para a 2ª divisão de 2027. Se formos projetar o que esperar do desempenho do Rio Pretano, é muito semelhante com a equipe do Santa Fé.
ser uma equipe totalmente nova que deve adquirir conhecimento e casca em uma competição muito cruel e de erro zero. Então aqui é sem muito medo de errar. Os jogos do que o Rio Pretano tem mais chance de vitória são contra o Santa Fé, e rezar para não ser engolido pelos outros times do grupo. Aqui o mais provável é que o time esteja no ranking E em equipes mais fracas. José Bonifácio. Uma das equipes que retorna após um longo período fora é a equipe de José Bonifácio, que carrega o mesmo nome da cidade. O clube, que estava afastado de competições profissionais desde 2019 por questões financeiras e protagonizando verdadeiros momentos de vergonha alheia. Em 2019, durante a disputa da segunda fase em um grupo com o Flamengo de Guarulhos, José Bonifácio e Matonense, com uma probabilidade ínfima de classificação, o clube enfrentou punições por questões de não pagamento aos delegados das partidas por conta das partidas contra a Matonense e o Flamengo de Guarulhos. O resultado foi a suspensão do clube na divisão e, consequentemente, sua eliminação. Além disso, o time estava devendo R$1.000 por conta de uma multa tomada lá na primeira fase contra o Andradina, fato que também ficou marcado pelos jogadores ficarem trancados no vestiário e só conseguirem sair após um funcionário do clube arrombar a porta com uma mesa. Puta que pariu, velho. O clube é histórico, tendo seu auge vencido na década de 70 os títulos de 72, a Série A3, e sendo uma figurinha carimbada como uma das fortes equipes que adora incomodar os favoritos nas últimas divisões. Nas questões de contratações, o clube conta com o técnico Guilherme Furtado, que treinou no primeiro trimestre a equipe do Cascavel do Pará, onde teve um desempenho regular, sendo vice da Copa do Grão-Pará e ter chegado nas semifinais do Campeonato Paraense. Inclusive, é um dos grandes clubes que estão fazendo um extremo planejamento para voltar com a bola toda e ser uma equipe que incomode os favoritos na competição. Durante a pré-temporada, fez uma partida contra a Penapolense, onde acabou perdendo por 2-1. Em relação aos outros times do grupo, acredito que o elenco possa passar com certa tranquilidade, como contra Santa Fé e Rio Pretano. Os jogos no Estádio Municipal Antônio Pereira Braga serão um verdadeiro caldeirão e devem ser o ponto de força da equipe. Por ser uma equipe de grande história e estar voltando ao futebol profissional, depois de muito tempo, acredito que o clube não terá força ainda para ser um time que dispute a vaga do acesso diretamente, mas será com certeza uma pedra no sapato entre os favoritos. Por isso, é mais do que justo que ele acabe estreando também no ranking D e em mostrar uma boa campanha para o seu torcedor. Assisense. O primeiro clube da lista que volta do ano passado vem diretamente da cidade de Assis e é o próprio Assisense. O clube da cidade, de um pouco mais de 100 mil habitantes, confirmou novamente sua participação nas categorias profissionais. Em 2025, voltando a disputar por condições próprias a segunda divisão paulista, o clube acabou caindo no grupo 1, com Tanabi, Santa Cruzense, Tupã e Olímpia. Nos 8 primeiros jogos, garantiu 12 pontos e se classificou em segundo lugar, somente atrás do Tanabi, um dos times que acabou subindo de divisão ano passado. Na segunda fase, um grupo mais complicado, com o Independente de Limeira, Grêmio Mauense e novamente o Tanabi, acabou sendo superado pelo Galo de Limeira e o Tanabi, e foi eliminado muito próximo de tentar disputar o acesso nas semifinais. A equipe contou com grandes destaques naquela campanha, como o atacante Fernando, com 6 gols marcados, sendo o terceiro maior goleador da competição, o bom meio-campista Foguinho, o goleiro Felipe e o meia-direita Clenison. Neste ano de 2026, a equipe disputou a Copinha e não poderia ter sido pior o retrospecto da equipe. Acabou sendo eliminado na primeira fase em um grupo até acessível, com o Atlético, Guarani e Naviraense, tendo ganhado o primeiro jogo contra o Naviraense e tomado 2 porradas de mão aberta e fechada contra o Guarani por 3-0 e o Atlético por 6-0. Além disso, essa base sub-20 acabou jogando contra o Tupã, que já iremos falar logo dele, então, onde foi derrotado por apenas 1-0. No requisito de contratações, o clube encontra-se com peças até interessantes, como no sub-20, o lateral esquerdo de 20 anos Lucas Carvalho, os meios-campistas Gabriel Zanetti e David Henrique e o atacante João Saka. Já as contratações também acabaram empolgando um pouco mais o torcedor, com a volta do atacante Fernando e o volante Dávila Borges, que foi rebaixado com o União Suzano para a Série A4 de 2027. Outros fatores interessantes para se colocar na mesa é o retrospecto defensivo, que não é nada bom, visto que na temporada passada sofreu gol em 86% dos jogos, porém acabou marcando em 70% deles também. Com certeza é uma equipe que promete incomodar ainda mais, por exemplo, do que o José Bonifácio, e tem potencial de ir mais além dependendo de como se comportar ao longo da competição.
É claro que as questões defensivas são uma grande pedra no sapato da equipe de Assis, então é necessário ver como a equipe vai lidar com os jogos de maior pressão e, consequentemente, os jogos mais importantes da temporada. E se for para colocar em alguma categoria, então eu colocaria no ranking C, sendo um claro competidor outsider, ou aquele que tem chances, porém menores do que os outros acima, mas ainda não seria uma enorme surpresa se caso subisse de divisão. Tupã. Outra equipe que volta a disputar a segunda divisão paulista é o Tupã. Fundado em 1936, a equipe da cidade com pouco mais de 65 mil habitantes novamente confirmou a sua quarta temporada seguida disputando a segunda divisão paulista. E neste ano, tudo aparenta prometer um desempenho um pouco melhor do que nos anos anteriores. O retrospecto da equipe nos últimos 2 anos foram de reais altos e baixos. Em 2024, acabou passando em primeiro lugar na primeira fase e foi um dos 3 classificados de seu grupo para a segunda fase, sendo eliminado nas quartas de final para o Colorado Caieiras, que também acabou subindo de divisão. Em 2025, tudo que parecia um cenário positivo acabou se ruindo por completo. Em um grupo equilibrado com Santa Cruzense, Olímpia, Ascisense e Itanabi, o Tupã acabou sendo eliminado na primeira fase com 11 pontos, um abaixo de Santa Cruzense e o classificado Ascisense. Nessa mesma segunda divisão, o clube apresentou sinais bastante preocupantes em relação à sua defesa, tendo tomado gols em 7 dos 8 jogos que disputou, mas também marcando em 7 dos 8 jogos. Uma verdadeira equipe de alto risco, com 8,80 ligado ao máximo. O contrário não dá para se dizer do seu elenco sub-20. No primeiro semestre, na Copinha não passou de fase em um grupo chato, com CRB, Água Santa e Brasiliense, tendo vencido a equipe do Distrito Federal e perdido as outras 2. Já para o Campeonato Paulista Sub-20 Série B, o resultado foi uma verdadeira catástrofe. Presentes no grupo 2 com Linense, Bandeirantes de Birigui, Penapolense, Ascisense e Santa Cruzense, o Tupã foi inofensivo em 10 jogos, sendo lanterna do grupo, com míseros 3 pontos, oriundos de 3 empates. Em 2026 não jogou a Copinha, mas segundo o clube, disputou 5 amistosos preparatórios para o Sub-23, com 4 vitórias e 1 empate, sendo alguns deles contra o 1-0 contra a Santa Cruzense, um 3-2 e também 1-0 contra o Ascisense e uma boa vitória de 2-0 contra o Marília. Entre os jogadores contratados, os destaques são o zagueiro da Ferroviária, Wendel Hudson, e o meia equatoriano do Grêmio Maringá, Yormax. Apesar dos excelentes resultados da pré-temporada, eu ainda sigo acreditando que a equipe necessita mostrar em competições oficiais os bons desempenhos das épocas como em 24 e 23, que tinham equipes mais equilibradas. Outro ponto positivo que pode auxiliar a equipe é a recente liberação da Federação Paulista do estádio do tricolor da Alta Paulista poder jogar, o Estádio Municipal Alonso de Carvalho Braga, o Alonzão. Apesar dos pesares, uma dúvida genuína sobre a entrega desse time na hora do vamos ver me faz ter dúvidas se eles vão aguentar jogar as fases mais ariscas a partir das oitavas de final. Por isso, eu colocaria com muitas dúvidas no ranking D, pois de fato, por mais que tenha mostrado um excelente desempenho na pré-temporada, o último ano de maneira geral foi muito abaixo das projeções da equipe, o que coloca diversos pontos de interrogação sobre o time. América de São José do Rio Preto. O último clube do Grupo A é o nosso querido América de São José do Rio Preto, que está de volta após ficar um ano ausente das competições profissionais. Equipe tradicionalista do cenário paulista, vencedora da Copinha no ano de 2006 e em cima do Comercial de Ribeirão Preto e também tricampeã da Série A2 em 57, 63 e 99. Ver um gigante como o América afundado em diversos problemas administrativos e financeiros é realmente uma grande lástima no meio de grandes times e times empresas que estão dominando o cenário global e paulista. No seu último ano disputando uma divisão profissional, em 2024, a equipe já estava afundada em problemas que não se resumia em apenas no quesito esportivo. Na primeira fase, em formato de liga, nos 15 jogos disputados, fizeram bastante feio e terminaram em logo último colocado com apenas 9 pontos, rebaixado junto ao Independente de Limeira. Já neste ano, mostraram força na Copa São Paulo, mesmo não se classificando, estando em um grupo com Bahia, Inter de Limeira e CSA. O Mecão, com sua defesa sólida e jogando um contra-ataque, empatou os 2 primeiros jogos por 0-0, mas tomou uma lapada seca do Bahia por 4-0 e foi eliminado da competição. Além disso, o clube enfrentou a Matonense em um amistoso preparatório, com o placar não revelado. Com isso, muitos dos jogadores que estavam na Copinha podem ser bastante úteis para a competição, como o zagueiro Luiz Penha e Biro, e o lateral esquerdo Rafael Ceará. Já as contratações, o clube conta com o bom goleiro Kaique Maranhão, o meia Lucas Paraíba ex-Náutico, o ponta Denner, ex-Andraus do Paraná e o meia esquerda Eric Leite. A equipe será comandada pelo técnico Quinho Forgiarini, que no primeiro trimestre treinou o Decisão de Pernambuco,
Pode até parecer meio contraditório pelos excessos de pontos positivos que foram apresentados, mas acredito que a equipe passará da primeira fase, porém não com toda a facilidade que a sua camisa diz aos quatro ventos. Talvez pelo processo de reconstrução e até sendo mais justo pela pouca informação que a gente tem sobre o coletivo, pode ser o meu voto mais ousado, mas eu vou colocar eles no ranking E como azarões. Não entenda errado, por sua grandeza o Mecão nunca ficaria na última categoria, com as equipes mais fracas em situações normais. Mas aqui eu vejo um caso de equipe azarona que tem muitas expectativas em suas costas e não sei se ainda tem nessa temporada o cacique suficiente para subir de primeira, depois de um ano fora. Então ele meio que pode se dizer que fica em uma linha entre o D e o E, mas vou deixá-la no E. São Carlos. Já no grupo B, iniciamos com um clube que novamente volta a participar e tentar mais uma chance de subir de divisão, que é a equipe do São Carlos. Fundada em 2004, a equipe do interior paulista é também figurinha carimbada nas últimas divisões paulistas. O Águia da Central, como é popularmente conhecido, carrega em seu currículo dois títulos da Bezinha, um em 2005, em cima do Oswaldo Cruz na final, e outro, 10 anos depois, em 2015, batendo o Fernandópolis por 3-1 no agregado. O que mostra que o clube tem experiência de sobra para brigar por uma vaga, não é mesmo? Então, vamos lá por partes. Primeiramente, o desempenho esportivo do São Carlos se encontra em franco declínio e um reflexo disso é as temporadas de 24 e 25. Em 2024, o time principal jogou bonito a primeira fase do Campeonato Paulista daquela edição em um grupo muito forte, com Paulista, Flamengo de Guarulhos, Colorado Caieiras e também garantiu com consistência a classificação para as quartas de final, em terceiro lugar no grupo, com Araçatuba e Colorado Caieiras à frente. Porém, logo no primeiro mata-mata foi eliminado pelo Araçatuba com 4-1 no agregado, e ali não tinha muito o que ser feito, acabou enfrentando uma equipe melhor e mais preparada. No Campeonato Paulista Sub-20 fez uma campanha realmente desastrosa e foi eliminado na primeira fase com apenas 5 pontos, 9 atrás do Rio Claro. Já para 2025, uma certa expectativa tinha sido criada, visto o histórico místico de vencer a competição de 10 em 10 anos, porém na prática foi um verdadeiro desastre. O clube estreou com seu sub-20, disputando a copinha em um grupo acessível contra o Cruzeiro, Real Brasília e Imperatriz do Maranhão. E até que não fez feio, venceu por 2-1 a Imperatriz, porém com um empate 1-1 com a Real Brasília e a derrota por 2-0 contra o Cruzeiro, não conseguiu passar de fase. A segunda competição do calendário, o Campeonato Paulista da Série B, Sub-20, não se classificou por um ponto e morreu na praia em quarto colocado. Com um elenco montado com jogadores não prontos e zero experientes em divisões mais cascudas, o time não engrenou em um grupo com AD Guarulhos, Flamengo, Batatais e Independente de Limeira e terminou em último colocado com apenas 6 pontos. Com direito a tomar também uma goleada de 5-1 do Galo de Limeira na última rodada. O time é uma verdadeira incógnita para quem irá compor o elenco principal. Não se tem notícias sobre contratações e imaginar um cenário, mesmo jogando em casa no estádio municipal Luiz Augusto de Oliveira, ou o Luizão, também não é lá muito favorável. Por estar em viés de baixa, o clube entrará com um azarão máximo contra equipes mais equilibradas e com um histórico mais consistente, como Independente de Limeira, Matonense e Santa Cruzense. Por todas essas questões, eu coloco o São Carlos no ranking E, como azarão, ao lado do América e das duas estreantes. Independente de Limeira. O Independente de Limeira, ou popularmente conhecido como Galo de Limeira, é mais um dos clubes que voltam com muita força para brigar pela vaga do acesso. O Galão é um dos 24 clubes que conhecem bem a divisão, tendo vencido ela em 2 oportunidades, uma em 99 e a outra mais recente em 2011. E claro, também ganhou um Paulista A3 em 73. Jogando em seus domínios, o Independente de Limeira é um verdadeiro terror para os adversários, pois ao transformar o estádio Comendador Agostinho Prada como seu caldeirão, realmente fica muito difícil para as outras equipes, até mais fortes, resistirem à pressão. Mas tudo bem, FM, com que base você fala nisso? Muito que bem. Vamos ao histórico recente. No ano de 2024, considerado o último ano de baixa do time de Limeira, o elenco disputava a Série A4 e acabou rodando legal, ficando em penúltimo lugar ao lado do já falado Mecão, que acabou caindo para a segunda divisão paulista, ou a famosa quinta divisão. Já para o ano de 2025, uma completa reformulação foi feita, valorizando diversos nomes da sua base sub-20 e outros jogadores ignorados de outras equipes. Junto com o trabalho do técnico Lúcio Borges, o Galo engrenou. Estreando em um grupo difícil com o AD Guarulhos, Flamengo, Batatais e São Carlos, por mais que tenham começado muito mal com um empate e 3 derrotas, o Galão deu a volta por cima e venceu os outros 4 jogos do grupo seguidos.
com direito a 2 goleadas, de 4-1 em cima do Guarulhos, fora de casa, e 5-1 no São Carlos em casa, classificando em segundo lugar. Na segunda fase, em um quadrangular, conseguiu se classificar em segundo lugar com o Tanabi e o enfrentou nas semifinais em um duelo épico e muito equilibrado, onde quase o Independente conseguiu o acesso. Para essa temporada, o time conta com nomes interessantes e um técnico jovem no cargo, com pouca rodagem. O técnico em si é o português Thiago Miguel. Entre os jogadores contratados, uma excelente base com nomes interessantes, como o lateral direito Estanabi Igor Bruno, os volantes Pedro Manuel e Bruno Calegari, e os experientes ponta esquerda Lucas Lino, ex-Portuguesa Santista e Guarulhos, e o ponta direita Iago Ramiro, ex-Concórdia. Imaginando um cenário dentro do grupo 2, a força dentro de casa irá auxiliar muito a equipe do Independente de Limeira. Porém, um dos pontos fracos do time é o alto número de gols tomados. Só em 2025, dos 15 jogos, tomou gol em 14 deles. Entretanto, ainda consegue marcar bastante gols para compensar a defesa, que é frágil. Meu veredito para o Galo de Limeira é o ranking C. Não me entendo errado, o time está muito, mas muito perto de ser um dos favoritos a disputar pelo acesso. E também não me surpreenderia se fosse esse ano que desse de fato bom, mas a disputa contra as equipes será muito cruel, visto sua defesa, que é um ponto complicado e que merece uma atenção redobrada. Agora você imagina isso contra, por exemplo, um Audax ou um Mauá da vida. Santa Cruzense. Outra equipe que volta do ano passado em busca da sua reconstrução após muitos momentos delicados é a Santa Cruzense, da cidade de Santa Cruz do Rio Pardo. Fundada em 35, com um título paulista A3 em 62, em seu currículo, a Locomotiva, como é conhecida, viveu neste início da década de 20 anos muito complicados. Que culminaram em diversos WOs, mais de 2 anos sem sentir o gosto de uma simples vitória e seguidos rebaixamentos que marcaram negativamente a história do clube. Desde 2021, o clube acumula diversas campanhas vergonhosas diante do seu torcedor, não conseguindo sequer competir contra times de menor expressão. O fundo do poço foi na própria temporada de 2021, quando obtiveram a sua última vitória, quando venceram o Oswaldo Cruz por 3-0. Após isso, em 2022, foram humilhados, somando apenas um mísero ponto em 10 jogos, e viu em 2023 um verdadeiro inferno na sua frente. Já realizando um campeonato ruim até a sexta rodada, com apenas 1 ponto em 6 jogos, a Federação Paulista de Futebol confirmou na 7ª rodada o WO a favor da equipe do Tupã, por conta de más condições do estádio Leônidas Camarinha para se ter uma partida de futebol. E para piorar, na rodada seguinte, diante da Penapolense, tomou um sonoro 7-0, sendo rebaixada para a 5ª divisão. Vendo que já não teria por que disputar mais o campeonato, que já tinha caído, a equipe abriu mão das jogadas últimas 2 rodadas contra o Vossen e o Fernandópolis, que era até então 2 anos sem ver uma única mísera vitória para o seu torcedor. Eles voltaram em 2025 e por mais que não foram um primor competitivo no Sub-20, o time profissional acabou encontrando um bom futebol em seus domínios, sendo uma das poucas equipes que não perdeu em casa na competição, com 3 vitórias e um empate. Porém, por mais que tenham terminado em terceiro, foi o pior dos segundos terceiros colocados, que acabou ficando de fora da segunda fase. E uma verdadeira lástima para uma equipe que tinha jogado muito bem a primeira fase. Para 2026, a preparação foi pelo menos um amistoso noticiado com a derrota para o Tupã por 1-0. Nas contratações, o clube será treinado por Eusébio Gonçalves, o que preocupa um pouco já que estava afastado há 6 anos de um clube, com seu último cargo sendo Jabaquara em 2020. Entre os jogadores contratados, os destaques são o goleiro de 34 anos Jefferson Reis, o zagueiro Diogo Avaré, figurinha carimbada no elenco do Santa, e o zagueiro Wesley. Além disso, também conta com o faro de gols do atacante Erlan, ex-Araçatuba. Aqui, gente, é sem mistério e é mais um caso de clube que necessita mostrar para o seu torcedor que a boa fase de 2025 não foi um mero suspiro diante dos fracassos dessa década. Por apresentar sinais de melhora, pode ser uma equipe que talvez incomode um dos favoritos, mas a tendência é ser eliminado no início dos mata-matas. Então aqui, sem pensar muito, é ranking D. Grêmio Catanduvense. Talvez aqui um dos meus potenciais maiores erros dessa lista inteira. Já vou deixar bem claro aqui, de antemão, durante toda a escrita desse roteiro e execução do vídeo, muitas das informações que estão disponíveis na internet ou em portais são muito escassas e mal dão para falar direito sobre o clube. Mas tudo bem, aqui é talvez a minha maior aposta do vídeo. Tenho quase que 80% de chance de errar pelo que não está acontecendo. Mais uma das equipes que estão de volta, a nossa bruxinha de Catanduva, o Grêmio Catanduvense volta a disputar uma competição profissional. Fundada em 1970, não demorou muito para que seu primeiro título viesse com o caneco do Paulista A2 em 74, vencendo o quadrangular final em cima do Santo André,
União Barbarense e Nacional da Barra Funda. Após cair em um limbo de clubes médios de divisões inferiores do Campeonato Paulista, em 2011, já na Série A2, embalou em uma larga sequência de vitórias e terminou a primeira fase em primeiro lugar de seu grupo com 33 pontos, empatado com o Rio Preto. Para a segunda fase, o time de Catanduva confirmou seu favoritismo para subir de divisão e terminou em segundo lugar do grupo, e em terceiro lugar da tabela geral de classificação. Em 2012, não conseguiu segurar a pressão de jogar com os melhores times paulistas e foi rebaixado em penúltimo colocado com apenas 13 pontos. Porém, daí até a sua desistência foi só ladeira abaixo. Foram apenas 5 anos, de 2013 até 2018, para que o clube caísse novamente no limbo do futebol paulista, na tão terrível quinta divisão. Sem perspectiva de futuro, a Catanduvense iniciou a temporada de 19 com apenas uma missão em mente: subir de divisão. A primeira fase foi uma verdadeira guerra, passou na última vaga para a segunda fase empatado em pontos com o Inter de Bebedouro. A segunda fase foi um empate em um grupo nivelado por cima, que o Paulista, Tupã e a Bruxa passaram com 11 pontos cada. E coitado do União Suzano. Mas até que então tinha um problema grave. Ao chegar na terceira fase, em um grupo até então acessível, o elenco acabou se desmanchando por falta de pagamentos e condições de falta de garantias para o transporte do elenco e comissão técnica dos jogadores, o que dificultou muito a vida da Catanduvense. Em um grupo ok, com Fernandópolis, São José e AD Guarulhos, a Catanduvense não aguentou o rojão e, por falta de dinheiro, desistiu de competir a segundona. E isso tudo a 3 rodadas da terceira fase. Sua última fagulha de esperança foi apagada também em 23, no Sub-20, ao desistir da competição por um débito de R$ 89.590. E, segundo o presidente da época, sendo melhor dar um passo para trás do que cometer um erro. Voltou em 2026 para a segundona, e mesmo que sem a confirmação de elenco e apenas com o técnico Ney Silva, que foi rebaixado na temporada passada com a Matonense com apenas um mísero ponto, eu ainda tendo a acreditar no potencial que o clube tem a disputar essa divisão. Obviamente seria mais lógico colocá-la com o América, ou até no ranking D, para se provar como um time que consegue mostrar consistência. Mas, como eu sou idiota e também muito ousado, com quase certeza e 100% de quase certeza de erro, eu vou colocá-la como uma equipe de ranking B. Mogi Mirim. Outra equipe que volta depois de muito tempo ausente é o Mogi Mirim. Fundado nos anos 30, o Sapão é mais um dos grandes equipes históricas do cenário do Campeonato Paulista que, por consequência de péssimas administrações financeiras ao longo dos anos, vive hoje no fundo do ostracismo. O clube teve seus momentos de glória mais recentes, nos anos de 2010, mesmo com os títulos do Paulista 2 em 85 e 95. O clube conquistou em 2012 o Troféu do Interior e viu no ano seguinte chegar nas semifinais e ser eliminado pelo Santos no Campeonato Paulista. O time também foi administrado pelo ídolo do clube Rivaldo, que jogou ao lado do filho Rivaldinho em 2015, quando alcançaram o auge esportivo do clube, até então a Série B do Campeonato Nacional. Após 2015, o clube viveu fortes instabilidades, acumulando cerca de 6 rebaixamentos em 8 anos. Fora de campo, os problemas judiciais chegaram a um número assustador de 100 casos e dívidas que batiam na casa de 10 milhões de reais. Só para você ver como a situação do clube era tão decadente, em 2023, pelo Paulista Sub-20, apesar de ter passado de fase em um grupo fácil na primeira fase, o clube foi suspenso pelo TJD, o Tribunal de Justiça Desportiva, devido ao não pagamento de taxas de arbitragem, e acabou desistindo da competição na segunda fase. O elenco profissional também mandou muito mal e acabou sendo rebaixado para a criação da quinta divisão em 24, junto com o São Carlos, em um grupo com 15 de Jaú, Grêmio São Carlense, União de São João e Independente de Limeira. Mas por questões financeiras se abdicou de competições profissionais e também de base. Sinceramente, não sei se tem muito o que esperar da equipe de Mogi, ainda mais pelo tempo fora da competição, mesmo sendo um colosso em relação aos outros clubes. O time jogou com amistosos contra o Paulínia Fu e o Paulinense, perdendo por 3-0 e 3-1 respectivamente. Aqui o mais justo possível é deixar o time como azarão no ranking E, pelos mesmos motivos do América e também do meu voto lógico que seria para a Catanduvense, só que eu estou arriscando. Mas por enquanto, tirando o São Carlos, o Mogi entra como não favorito, até mesmo em seus domínios. Matonense. Vindo diretamente da cidade de Matão e fundada em 1976, a equipe da Matonense também é uma das 24 equipes que estarão na segunda divisão paulista. A equipe histórica de Matão teve em sua época de ouro durante a metade final dos anos 90, quando foi vencedora do Paulista 3 em 96 e da A2 em 97. Jogando por 4 temporadas seguidas a primeira divisão paulista até se rebaixar em 2002.
Neste século, o clube enfrentou diversas crises financeiras e também não conseguiu garantir times competitivos para disputar divisões mais fortes. Em 2013, seu último título profissional foi conquistado, sendo a segunda divisão paulista em cima da Água Santa em um placar agregado épico de 6-5. O histórico das últimas temporadas também não foi nada muito bom. Na temporada de 24, com 4 rodadas para o término da competição, a equipe foi rebaixada para o WO, e 5 jogadores foram suspensos entre 180 e 360 dias após o julgamento de manipulação de resultados. Em 2025, já rebaixado em uma campanha patética com apenas um ponto conquistado, o clube foi jogar a última partida contra a Penapolense. Entrou em campo com as duas equipes entraram em campo, a arbitragem também, mas acabou tomando um novo WO e perdeu por 3-0. O motivo? A partida estava marcada para Bebedouro, a 86 km de Matão, e foi vetado em cima da hora pelas condições do gramado. E por ser vetado em cima da hora, não se teve policiamento no local. Em 2026, o clube enfrentou o América de Rio Preto e o Rio Pretano em amistosos preparatórios, com apenas os resultados do Rio Pretano sendo divulgado, um 2-1 para a Matonense. Entre os jogadores interessantes para se acompanhar tem o defensor de Santo, ex-Guarulhos, o meia Hugo Oliveira e o Ítalo César, e o atacante Reinaldo, ex-Doberbin, da Áustria. A equipe é treinada por Carlinhos Alves, que tem muita experiência no requisito de subir de divisão, com 3 acessos no currículo. Pensando que dentro desse grupo a Matonense é franca favorita para liderar em relação aos outros e uma das equipes mais fortes para disputar a vaga de acesso, aqui, sem muito mistério, a Matonense vai para o ranking B. Então, já tá gostando do vídeo? Deixa o like, se inscreve no canal e já aperta o sininho para acompanhar os novos vídeos. É sério, olha a quantidade de pessoas que acompanham o canal e não são inscritas. Então faz a boa aí e tamo junto. Volta pro vídeo. Paulínia Fu. Um dos poucos casos de clubes fênix nessa lista, o Paulínia Futebol Universitário, da cidade de mesmo nome, foi fundado em 2004 e era mais um clube pequeno no cenário do futebol paulista, vagando nas últimas divisões. Sua ascensão veio em 2010, quando subiu para a terceira divisão ao lado do Taboão da Serra, Velo Clube e Inter de Limeira. Existiu apenas um ano e voltou a cair em 2011, sem muito brilho. Após o ano de 2014, em uma crise financeira, com apenas 10 anos de vida, não conseguiu sustentar e, para o ano de 2015, abdicou das competições profissionais e de base, se licenciando no processo. Em 2020, mudou de nome de Paulínia Futebol Clube para Paulínia Futebol Universitário e, apenas 6 anos depois, está de volta em competições profissionais. O clube desde 2024 disputa a Série B do Sub-20 paulista e nunca fez um desempenho que mereça mais do que este comentário. E olha como isto foi péssimo, meu Jesus do céu. O time estreou na Copinha este ano em um grupo complicado, com Vila Nova, Portuguesa e Operário, e ficou com um ponto empatado com o Tigre e perdendo para a Lusa e o Fantasma. A cidade também terá o seu clássico pau-pau. Zoeira, tá? Mas que será interessante de acompanhar de certa forma. Por ser um clube novo e não tem muitos pontos a comentar entre jogadores contratados, alguns nomes que podem apresentar destaque são, por exemplo, o goleiro Luigi Bucheroni, o meia Serginho, ex-Oeste, e os atacantes Marcos Marabá, Caio Egídio, ex-Rio Branco, de Americana. O time fez 3 amistosos preparatórios para essa temporada. Contra Mojimirim, venceu de 3-0. Contra o clube da Dinamarca, Clube Brasil Futebol, não teve resultado divulgado, e contra a Independente de Limeira, empata em 1-1. Mesmo com tudo isso, é a equipe possivelmente mais fraca do grupo e postulante a saco de pancadas, de Audax, Flamengo e Guarulhos, que são muito melhores e mais experientes em competições desse calibre. Mesmo sabendo que talvez um ranking D seja justo aqui pelo nível da equipe, mas por não ter tanta experiência, vamos colocá-la no grupo de nível E, com equipes mais fracas. Sporting Clube Paulinense. Outra equipe da cidade que fará o clássico com o Paulínia é o Sporting Clube Paulinense. Fundada em 2003, a equipe, que foi fundada no início do século, teve só sua confirmação para disputar competições oficiais nesse ano de 2026. É mais um caso de novo clássico na cidade de Paulínia. E diferente de todos os outros clubes citados até então, é o que melhor fez as suas categorias de base. Em 2025, estreando seu Sub-20 na segunda divisão paulista, a equipe jogou no grupo 3, ao lado de Rio Branco de Americana, Cosmopolitano, São Carlos, Brasília e Paulínia, e não deu chance para a concorrência, marcando 22 pontos e terminando em primeiro lugar do grupo. Nas oitavas de final, venceu a Penapolense nos pênaltis.
eliminou o Nacional da Barra Funda nas quartas e despachou o América de São José do Rio Preto nas semis. Na final, em 2 jogos pegados, mas vencido nas 2 oportunidades, ganhou o título por cima do Porto Futebol, com destaque ao meio atacante Giovani, com 9 gols. Neste ano, por ser sua primeira participação, já realizou alguns jogos amistosos, 2 empates contra o Barcelona Independente de Limeira e uma vitória fora de casa contra o Mojimirim. Os jogadores selecionados, os destaques ficam para o lateral direito ex-joseense Samuel Neres e o meia Stanabi Foguinho, e os atacantes Fred Júnior e Matheus Soldado. Aqui novamente é um cenário com muita margem de crescimento para o futuro e o fator casa pode acabar decidindo a favor da equipe paulinense, em relação, por exemplo, ao seu rival Paulínia. Acredito que a equipe passe de fase na 4ª colocação, ou seja, o último do grupo, mas duvido muito que chegue mais longe que isso. Por ser a primeira competição e ter muitos jogos ardilosos, um ranking D é bastante justo. AD Guarulhos. Chegamos, meus amigos, no meu país, Guarulhos. De novo essa piada, puta que pariu. Não vou querer me alongar muito neste vídeo aqui, inclusive vai sim ter um vídeo futuramente só sobre o AD e toda a sua história, então fiquem tranquilos, tá? Assim como também terá um vídeo sobre o Flamengo, tá? Só pra gente não criar nenhuma briguinha aqui no canal, pelo amor de Deus. Inclusive, esses 2 times são da minha cidade e foi tema do meu TCC, então eu sei muito bem o que tô falando e pelo menos até o ano passado eu tô sabendo muito bem o que está acontecendo nos 2 clubes. Fundado em 1964 como Associação Desportiva Vila das Palmeiras, ou AD Vila das Palmeiras, por torcedores do Clube Palestra na região da Vila das Palmeiras, em Guarulhos, o clube foi um dos grandes pioneiros do futebol guarulhense e também do futsal. O time nunca teve um auge quando o assunto foi futebol profissional, sempre amargando as últimas colocações e sendo sombra de seu rival Flamengo em todos os requisitos. Em 2024, o clube acabou por decisão da Federação Paulista de Futebol de não disputar a Copinha por questões de organização de grupo, pois ter 2 times na cidade no mesmo grupo não estava deixando a federação muito satisfeita, e com isso, como o clube na época, o estádio próprio, o Cícero Miranda, não tinha as reformas feitas, eles desistiram de disputar a Copinha até então. Além disso, em 2024, o clube quase faliu e ia se retirar do futebol. Estava muito mal das pernas, tomando goleadas atrás de goleadas, inclusive um 10-0. O clube se reestruturou e confirmou sua participação em 2025 para disputar a Bzinha após o ano de ausência em 24. Não se esperava muito da sua volta, apenas um campeonato que não passasse tanta vergonha como foi nos últimos anos. Mas as coisas estavam acontecendo, meus amigos. Deixaram os caras cozinharem. O clube anunciou naquela temporada a parceria com o clube formador Aster Itaquá, da cidade de Itaquaquecetuba, para fornecer jogadores como vitrine para a competição. Então, tecnicamente, o clube virou um Guarulhos Aster, entrando em um grupo enjoado com Batatais, Flamengo, Independente de Limeira e São Carlos. Não foram humilhados no começo, fizeram a sua parte, por mais que o gás tenha acabado na reta final do grupo, mas se classificaram em primeiro lugar, diferente do Flamengo, que foi eliminado com teoricamente o melhor time que o AD. Na segunda fase, com uma boa parcela dos jogadores vendidos e só com o que sobrou, não deu para fazer muita coisa, mas foram guerreiros e tiveram um saldo bem positivo. Nessa temporada, o clube vem para demonstrar consistência, como já tinha dito no meu blog. Os jogadores que posso destacar são o zagueiro Lucas Ribeiro, o lateral direito Luiz Fernando, ex-Monte Azul, o volante Alisson e os atacantes Vinícius Caveira e Gabriel. Tenho muitas expectativas, mas para manterem um bom futebol e mostrarem consistência, então eu acho que é justo que o Guarulhos fique no ranking D. Flamengo de Guarulhos. Fundado em 1954 por torcedores do Flamengo do Rio, na região do Jardim Tranquilidade, o Flamengo de Guarulhos é considerado por muitos o maior clube da cidade. E o que eu posso garantir para vocês é que é o mais estável entre todos os times profissionais. O Corvo foi campeão da 2ª Divisão Paulista nos anos 2000 e campeão da Paulista 3 em 2008. Além disso, foi um dos grandes campeões do requisito em quase subir para a 1ª Divisão Paulista, com algumas oportunidades no currículo. No período da década de 2010 até hoje, o clube foi um dos grandes nomes no quesito de formação de jogadores, com nomes como Henrique Dourado, Ryan Cruz e Lucas Vital. Em 2025, o clube igualou sua melhor campanha na Copinha de 2014, chegando às oitavas de final e sendo eliminado em um jogo épico de 8 gols contra o Vasco da Gama em partida realizada em Osasco. Em 2026, com o começo de campanha mediana e embalado na reta final, o clube passou em primeiro lugar em um grupo com o Rio Branco do Espírito Santo, Vitória e Capivariano. Na segunda fase, eliminou o Nova Roraima em um jogo feio e em um dos gramados mais mal cuidados que eu já vi, que é o Estádio do Tranquilão. Na terceira fase, em um jogo épico em Barueri contra o Palmeiras, o clube jogou verdadeiramente de igual para igual e só foi eliminado nos pênaltis depois de ficar 13-12.
um dos melhores jogos que eu vi este ano, inclusive. Na temporada passada, de fato não foi muito boa. Na verdade, foi bem fraca. O pior é que o time que foi montado tinha capacidade de subir de divisão tranquilamente, mas acabou caindo muito cedo. Neste ano, o time vem com excelentes nomes que brilharam na base, como o goleiro Matheus Roger, o lateral Lucas Albernaz, o meia Hugo e os atacantes Bruninho, Raul e Diogo Godek. Também tem as contratações como o zagueiro Lucão e Antenor, o volante Estanabi João Pedro e os atacantes Tauan e Enzo Cavalcante. Diferente do Guarulhos, o Flamengo deve um desempenho competitivo muito melhor ao seu torcedor, pois tem jogadores para brigar nas cabeças e subir de divisão. Novamente montou um clube para isto, mas ainda assim vejo clubes mais preparados e alinhados. Então, sendo justo e vendo a força que é jogar no estádio tranquilão, um ranking C é bastante honesto. Osasco Audax. Talvez a equipe mais favorita entre todas as outras na competição, o verdadeiro Thanos contra 23 Vingadores que terão que o derrubar. Fundado em 1986 como Pão de Açúcar Sport Clube e mantendo esse nome até 2010, o clube, como a maioria dessa lista, foi verdadeiramente relevante até a mudança de nome em 2011, com apenas um título no meio do caminho em 2008, a segunda divisão paulista. Em 2013, em uma excelente campanha na Série A2, o clube sobe de divisão junto ao Rio Claro, Portuguesa e Comercial de Ribeirão Preto. E somente em 2016, em um time comandado pelo Fernando Diniz, com jogadores lendários, como o goleiro Sidão e Felipe Alves, o volante da ex-Isa, Yuri Lima, Tietê, Camacho, Ítalo, Bruno Guimarães, Mike e diversos outros, chegou na final do Campeonato Paulista contra o Santos e acabou sendo vice-campeão. Depois disso foi só ladeira abaixo. Com o mesmo Diniz, foi rebaixado no Paulistão de 2017 e até o ano de 2025 enfrentou diversas crises políticas, administrativas e financeiras que culminaram no rebaixamento da equipe na última temporada para a 5ª Divisão Paulista desse ano. Neste mesmo ano, o clube jogou a Copinha e passou em primeiro lugar em um grupo com Atlético Mineiro, União Rondonópolis e QFC, mas acabou sendo eliminado pelo Santo André na segunda fase. O time conta com nomes bem experientes para a Série A4 e Bzinha, como o goleiro Lucas Bergantin, o zagueiro Brian Tunes, o lateral direito Gustavo Caiares, o volante Lucas Porto e o atacante Rafael. Aqui é sem muito mistério, gente. Aqui é ranking A. Ninguém me tira isso da cabeça até este clube cair da competição. É o franco favorito. Votorati. Por fim, o clube amado pelo povo, diretamente da cidade de Votorantim, o Votorati é uma das equipes que voltam ao cenário competitivo profissional. Fundado em 2005, o clube teve uma verdadeira ascensão meteórica e em 2009 o clube foi campeão do Paulista A3 e da Copa Paulista, inclusive comandado por ele também, Fernando Diniz. Meu Deus, inacreditável esse cara tá aparecendo de novo no vídeo. E olha que inacreditável também. O time tinha nomes como Alex Muralha e o zagueiro Henrique. O Tigre fez sua última partida em 2010 contra o Grêmio na Copa do Brasil e acabou se envolvendo em um treveiro enorme com o nome do clube. Em 9 de abril de 2010, o clube anunciou sua mudança para Ribeirão Preto, mudando também o seu nome para Ribeirão Futebol Clube, muito por conta da compra pela holding Manuel Leão S.A., que era sediada em Ribeirão Preto. Em junho do mesmo ano, outra empresa, dessa vez a Lacerda Sports, que administrava o comercial de Ribeirão Preto e amargava a 3ª divisão, fez uma parceria com a holding para comprar a vaga pertencente ao antigo Votorati. Olha que vicarice, velho. E o pior é que essa proposta foi aprovada por 42-2 votos. Seria uma das maiores viradas de mesa, puta que pariu. Apesar disso, o clube decidiu abdicar sua vaga e licenciar-se, fazendo o comercial ter que subir na marra, e consequentemente a fusão nunca ocorreu. O clube acabou indo para o limbo dos licenciados. A equipe volta às competições esse ano com a presença mais ilustre da eterna promessa de Santos, Giovânio, além também de nomes como o zagueiro Sorriso e o meia Gabriel Xavier. Aqui é o mesmo caso do Guarulhos e de todas as outras equipes que precisam mostrar desempenho e consistência na competição. Ranking D. Mauá. Iniciando esse grupo D, vamos começar por uma das grandes favoritas também para fazer um estrago, a equipe do Mauá Futebol Clube da cidade de Mauá. Fundado em 2017, o clube nunca conseguiu sair da última divisão paulista, seja na época quando só tinha 4 divisões e agora com 5. Mesmo assim, o roteiro em quase todas as temporadas é o mesmo. Começa muito bem, acaba empolgando, tem vitórias maiúsculas, mas acaba pipocando contra adversários de um nível um pouco maior ou semelhante. O clube nunca foi verdadeiramente mal nas competições, só que sempre falta alguma coisa para subir, sabe? Então vamos pegar, por exemplo, a temporada passada. Em 2025, o clube montou uma base sólida, com bons nomes e estreou num grupo que tinha completa chance de passar, e assim o fez. Junto com o Eco Suzano, guarde esse nome, e o Grêmio Mauaense, que passou para a segunda fase em 3º lugar. Na segunda fase, o clube enfrentou um grupo um pouco mais pesado, com Eco Suzano, lembre-se de guardar esse nome, Batatais e AD Guarulhos. E sem dificuldade, passou para as semifinais e ia enfrentar sabe quem?
Quem? Ele mesmo. O Eco Suzano. Em 2 jogos muito iguais, onde a bola não entrava nem por um cacete, o Eco Suzano tirou o sonho mais palpável do Mauá em subir de divisão por conta de ter a vantagem do empate. Que ideia idiota, meu Deus do céu, FPF. O clube novamente vem para as cabeças, tem nomes interessantes como o zagueiro Pablo Rocha, o meia Carlos Eduardo e o atacante Caçapinha. E olhando o grupo com o IAC, Mantiqueira, Barcelona, Grêmio Mauense e União Mogi, deve passar com tranquilidade e vão brigar até o último suor pela vaga. Aqui é ranking B. IAC, ou Itaquaquecetuba Atlético Clube. Possivelmente o clube com mais potencial de resenha e bom futebol dessa lista inteira está em Itaquaquecetuba. O IAC, ou Itaquaquecetuba Atlético Clube, mas aqui eu só vou falar IAC, é um clube dos anos 80, de 1980, que nunca teve tanto destaque, mas em 86 e 87 teve a ilustre presença em seu elenco 2 jogadores lendários do futebol brasileiro e mundial, o zagueiro Gilmar e um só tal de Cafu, não sei se vocês vão saber quem é, onde ambos jogaram juntos posteriormente no São Paulo. O clube sempre foi saco de pancada dos outros times e acabou se licenciando do futebol nos anos 2000, com o desmanche da equipe. O Índio passou por uma reformulação braba, em 2025 saiu finalmente do papel para disputar as competições de base no Sub-15, Sub-17 e Sub-20. Mas foi só nesse ano que o clube fez história, sendo novato da Copinha e para muitos a franca zarona, a tomar piaba, passou em um grupo enjoado com Náutico, Grêmio Novo Horizontino e Juventude do Maranhão. Na próxima fase não deu chance para o União Mogi e despachou eles para casa com 2-1. Mas até aí tudo bem, né? Agora vai enfrentar o Fortaleza e eles vão ser eliminados, né? Então... O clube foi valente e eliminou nos pênaltis em um duelo épico, classificando para as oitavas de final contra o Botafogo e dessa vez, mesmo levando para os pênaltis, acabou sendo eliminado. O clube vai contar com muitos nomes interessantes dessa base, como o goleiro Maxwell, o zagueiro Davi Lima e o atacante Salomão, além de contar também com nomes muito interessantes, como os laterais Guilherme Varjão e Guilherme Choco, o meia João Lidório e os atacantes Murilo Puliero e Gustavinho, ex-Guarulhos. Pode ser loucura minha, mesmo sabendo que tem equipes mais consistentes e com histórico na competição, o que importa muito, ainda assim eu vejo um valor muito bom neste grupo e que talvez valha essa minha aposta. Então eu vou colocar eles no ranking A ao lado do Audax. Mantiqueira. Fundado em 2005 para se tornar um rival local da cidade de Guaratinguetá, o Mantiqueira sempre foi considerado por muitos o clube primo pobre da cidade. O clube vencedor de um Paulista Sub-23 no ano de 2017 nunca teve muito sucesso como seu irmão Guaratinguetá teve nos anos 2000, mas o clube se envolveu em diversas polêmicas por conta do seu irmão. Já em 2010 para 2011, com a mudança de sede de Guaratinguetá para Americana e vendo seu rival se tornar o Americana no ano de 2011, o clube foi impedido por meio de uma cláusula de mudar da cidade, por conta de ganhar confiança da comunidade da cidade que passou a odiar o Clube da Garça desde então. Sua profissionalização foi realizada em 2011, tirando uma bela campanha de 2017 nunca teve campanhas boas e se tornou uma equipe recorrente que nunca verdadeiramente briga para subir de divisão mais. O clube novamente faz uma aposta em seu técnico com mais tempo no cargo, o Dado Oliveira, que conta com nomes como o goleiro Vinícius, os meias Isaac e Clebinho e o atacante Luiz Antônio. De verdade, com todo respeito à cidade e aos torcedores de Guaratinguetá, mas essa equipe é o perfeito exemplo de palmolice. Nunca vi uma equipe tão broxa em expectativa como esta aqui. Diferente, por exemplo, de outras que são verdadeiramente ruins, o Cavalo ou Laranja Mecânica não consegue empolgar em fases verdadeiramente decisivas e facilmente morre na praia. Contra equipes como União Mogi e Barcelona deve se sair bem, mas possivelmente vai tomar apavoro do restante. Aqui nós podemos colocar no ranking D. Barcelona Esportivo. Inspirado, obviamente, pela equipe da Catalunha, por mais que o seu dono diga que não, o Barcelona Esportivo, fundado em 2004 na Capela do Socorro, zona sul de São Paulo, é mais um dos candidatos a serem considerados os patinhos feios dessa competição. O Elefante, como é conhecido, tem o seu maior título, revelar Diego Costa para o mundo. Além disso, é um time andarilho da bola, com quase nunca conseguindo se fixar em um lugar específico. Em 2004, o time jogava no estádio Capelão, perto da represa de Guarapiranga, mas já no ano seguinte, o clube se mudou para Ibiúna e ficou lá até 2007. Em 2008, o clube ficou sem competições no calendário, voltando em 2009 e acabou se licenciando em 2010, voltando somente ao cenário competitivo em 2015. Eu gostaria humildemente de falar mais sobre esse clube em outro vídeo, inclusive vale muito a pena ver a grande reportagem sobre o clube que saiu no GE em 2024, pelo jornalista João Dallara e Thiago Ferri. Uma curiosidade que o clube tem é que ele ficou desde 2023 sem marcar gols, até porque em 2024 a campanha foi muito patética, não pontuando e não fazendo nenhum gol. E em 2025, por não ter dinheiro em caixa,
acabou não competindo. O clube já fez alguns amistosos essa temporada contra as equipes de Paulínia e Paulinense, com 2 empates. De verdade, não é bem bater em cachorro morto, mas vamos ser sinceros, o clube meio que vai ser o saco de pancada do grupo, brigando forte com o União Mogi. E sério, eu tô tentando o máximo de tirar algo aqui, mas não tem muito o que fazer, aqui é ranking E pra você. Grêmio Mauaense. Fundado em 1981 na cidade de Mauá, o Grêmio Mauaense espera ter novos dias de glória como em seu passado recente. 4 anos depois de sua fundação, em 1975, a equipe conquistou o Paulista A3 e 18 anos depois venceu a Série A4, na época B1, em 2003. O clube tem algumas curiosidades muito engraçadas, para se dizer o mínimo. Por exemplo, em 2015, o Mauaense atropelou o Eco Suzano por 14-2 pela segunda divisão paulista. O motivo? O clube de Suzano foi a campo com apenas 8 jogadores. Rapaz. Essa é a realidade de muitos clubes de divisões menores, se você me entende. Desde 2016 para frente, já fechou parcerias com alguns clubes de Portugal e África do Sul, e já jogou partidas amistosas nos Emirados Árabes Unidos. Mas nada que tenha gerado frutos futuros. O time faz o clássico da cidade com o Mauá, e o placar atualmente é de igualdade, com 14 jogos, 4 vitórias para cada lado e 6 empates. A Locomotiva, como normalmente é chamado, faz boas campanhas, mas também nunca chega muito longe. Por exemplo, na temporada passada, chegou até a segunda fase, mas foi eliminado para Independente de Limeira e tá na B. Entre as contratações destacam-se o goleiro Cauê, o lateral direito Flavinho, o zagueiro Fábio Bilica e o atacante Fabrício. Sem muito o que comentar aqui em si, imagino que talvez possa incomodar, dependendo de como o time vai estar em sua fase, mas no geral é um justo ranking C. União Mogi. E o último clube da lista, que essa lista é longa, meu Deus do céu, é a União Mogi, de Mogi das Cruzes. Um clube mais que centenário, fundado em 1913, a Serpente é uma equipe do interior paulista que viveu muitos altos e baixos ao longo de sua história. Até os anos 60, passou muito pouco disputando competições profissionais, se fixando de vez em 79. Em 98, o clube passou a se chamar União Mogi e em 2006 acabou sendo campeão da época da 4ª Divisão Paulista. Dentre os anos de 2010 até hoje, o clube vive numa eterna draga, sendo constantemente saco de pancada em competições sobre o seu elenco principal. Em 2017, foi até então sua última oportunidade real de subir, quando se classificou na primeira fase junto com o São José, o Mantiqueira e o Grêmio Mauaense. Na segunda fase não deu chance para a concorrência e passou em primeiro junto com a Locomotiva. Nas quartas, despachou a equipe do São José, mas chegou nas semifinais e perdeu a grande oportunidade de sua vida ao ser derrotado pelo Mantiqueira, que iria ser campeão daquele ano. No ano de 2023, foi confirmado que para o ano seguinte a 5ª divisão voltaria, e infelizmente o União Mogi acabou sendo rebaixado contra o AD Guarulhos, que também era uma quase alma penada nessa época. O que não dá para se dizer essa sua categoria de base, que vem fazendo trabalhos bons. Por exemplo, neste ano na Copinha, acabou passando de fase junto ao Fortaleza, porém acabou caindo para o IAC. E o elenco profissional foi testado contra o Clube Deportivo Arauco Prado, vencendo uma partida realizada em 3 tempos, por 4-2. Entre as contratações nós temos o zagueiro Paraguai, os meias Robson e o malinense Zoro. Ah, o do One Piece? Não, o malinense Zoro. Além de Beckham. David Beckham? Não. Outro Beckham. É só a presença de craques. É claro que eu tô zoando, por favor. Bom, novamente o time vai disputar junto com o Barcelona pelos últimos lugares e não tem muito o que dizer, né? É ranking E para o União Mogi. Bom, espero que você tenha gostado do vídeo. Deu um puta trabalho, me tirou boas noites de sono, mas espero que vocês tenham gostado no final das contas. Novamente eu peço inscrição, like, clique no botão hypar e compartilhe esse vídeo para chegar em mais pessoas. E por favor, não levem nada tão a sério alguns pontos de brincadeira desse vídeo. Foi apenas para dar uma descontraída. Se você gostou do conteúdo, bom, você vai gostar das análises aí do lado do card. Se inscreve e valeu!